A história da humanidade está cheia de batalhas e guerras, algumas maiores e outras menores. Mas se uma terceira guerra mundial acontecesse, esse talvez seria o maior conflito que já ocorreu. Tecnologia avançada, tropas enormes e mais estratégia intensiva seriam alguns dos envolvidos. Mas por que algo assim aconteceria? Quais países estariam envolvidos? E como essa guerra começaria? Este é E Se. E isso é o que aconteceria se tivéssemos uma terceira guerra mundial. Há décadas, as pessoas falam sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Ela quase aconteceu nos anos 1960, durante a Guerra Fria, entre a Rússia e os Estados Unidos, mas felizmente conseguimos evitá-la. Mas digamos que não tenhamos tanta sorte dessa vez. Quando a terceira guerra mundial poderia acontecer? Bem, é difícil dizer. Uma guerra mundial poderia começar com a morte de líderes mundiais importantes, por ameaças de espionagem ou pela luta por recursos valiosos. Falando assim, pode parecer que existe chance de essa guerra acontecer, mas é bem menos provável do que você imagina. Desde 1945, o mundo já passou por diversos confrontos: Vietnã, Afeganistão e dezenas de guerras civis diferentes. Precisamos lembrar que, para que uma guerra mundial aconteça, é preciso que o mundo inteiro se envolva. E a estrutura do mundo mudou bastante desde 1945. Os países não são mais tão aliados como antigamente. As forças militares estão mais fortes e mais preparadas do que nunca. Como em guerras mundiais anteriores, provavelmente milhões de pessoas morreriam. A Terra levaria décadas, se não séculos, para se recuperar, especialmente considerando as armas e os instrumentos que os países usariam. Os soldados em terra provavelmente teriam exoesqueletos, com estruturas de metal ao redor do corpo, aumentando a força. Embora isso não os transforme em Robocops, seria muito mais fácil para carregarem equipamentos por longas distâncias. Armas que atiram fazendo curva também poderiam ser uma das possibilidades. E em vez de vermos a guerra ser travada nos mares ou nos céus, ela poderia acontecer no espaço. Os exércitos talvez disputassem batalhas por satélites armados, capazes de impactar o que estivesse abaixo deles. Embora muitas dessas coisas pareçam saídas de filmes de ficção científica, é preciso lembrar que essas armas são assustadoras e esperamos que nunca sejam usadas. Afinal, objetos assim foram projetados para matar pessoas. Mas pode ser que não tivéssemos soldados na linha de frente. A guerra do futuro talvez seja travada por computadores. Drones, inteligência artificial e robôs poderiam ser as únicas coisas no campo de batalha. Existe uma chance também de atos de guerra no futuro não envolverem violência nenhuma. As possibilidades vão desde hackear os computadores dos países até causar apagões na rede elétrica. Mas por que essa guerra aconteceria? Poderia ser por causa de recursos, especialmente água. Como a água potável é algo escasso, mas altamente valioso, as nações poderiam brigar por ela à medida que continuasse a esgotar. Felizmente, a Terceira Guerra Mundial não duraria para sempre. Então, como terminaria? Bem, um dos motivos e talvez o principal por uma guerra dessas não ter acontecido ainda são essas bombas aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos soltaram bombas nucleares no Japão, matando mais de 100 mil pessoas. As cidades atingidas levaram décadas para se recuperar, mas as ogivas usadas na Segunda Guerra Mundial são fichinha perto das que temos atualmente. Falando nisso, existem aproximadamente 14 mil armas nucleares ao redor do mundo, a maioria nos Estados Unidos, na Rússia e na China. Uma nação pode ter todos os recursos, pessoas e estratégias disponíveis, mas se uma bomba nuclear for jogada nela, já era. E se um país atirar uma, o que impede o outro de fazer o mesmo? E depois jogar mais uma? E mais uma? E assim por diante até o mundo inteiro ser destruído. Então quem venceria essa guerra? Absolutamente ninguém. Uma terceira guerra mundial causaria um impacto profundo no mundo como um todo. Dá para dizer tranquilamente que a Terra nunca mais seria a mesma. Mas não perca o sono por isso, afinal é muito improvável que uma terceira guerra mundial como essa comece amanhã, com dezenas de países envolvidos. Se dois países entrarem em conflito, o mais provável é que os que não estão envolvidos permaneçam assim, deixando os outros lutarem entre si. Guerras são horríveis. Vamos tentar evitar que aconteçam. Depois de um assunto pesado como esse, estou precisando de um assunto mais divertido. Já sei. E se pulássemos em uma piscina cheia de tubarões? Talvez não seja tão leve assim, mas com certeza é uma história para outro E Se.